Na antiguidade, onde o engenho humano se limitava a ferramentas simples e técnicas militares ainda estavam em seus estágios iniciais, a guerra não era travada apenas com armas de ferro e estratégias militares. Em alguns impérios, a força bruta dos animais foi utilizada para mudar o curso das batalhas, e entre os maiores e mais impressionantes tanques de guerra da época estavam os elefantes. Esses gigantes da natureza, com seu tamanho imponente e força descomunal, foram transformados em verdadeiras máquinas de combate, moldando as estratégias militares e a história de várias civilizações. Os elefantes de guerra, ou tanques vivos, como ficaram conhecidos, eram mais do que simples montarias. Eram símbolos de poder, força e domínio. Eles eram usados principalmente para quebrar as linhas inimigas, intimidar as tropas adversárias e causar destruição em larga escala. Seu uso na guerra era um espetáculo aterrador e impressionante, um verdadeiro testamento da engenhosidade humana em usar o que a natureza tinha de mais poderoso para alcançar a vitória. O uso de elefantes em batalhas remonta à antiga Índia, por volta de 1000 a.C. As primeiras civilizações a utilizarem elefantes para fins militares foram os reinos indianos, como os Mauryas, que reconheciam o poder dos elefantes não apenas como ferramentas de guerra, mas também como símbolos de status e poder real. Eles eram treinados desde filhotes para enfrentar combates e lidar com o caos de uma batalha. No entanto, foi no Império Persa que os elefantes de guerra começaram a ganhar notoriedade internacional. O grande rei Dario I, 550 a 486 a.C., é creditado por ser um dos primeiros líderes a usar elefantes de guerra de forma maciça em combate. Sua famosa invasão da Grécia, em 480 a.C., incluiu um exército que utilizava elefantes como uma força de choque, com a intenção de esmagar a resistência inimiga. Porém, foi o Império Seleucida, com a figura de Antígono II, o Monstruoso, no século III a.C., que transformou os elefantes de guerra em uma ferramenta estratégica fundamental, além de outros impérios, como o Império Romano e os reinos helemísticos, que adotaram com entusiasmo os elefantes para suas campanhas militares. O elefante de guerra era adaptado para ser uma verdadeira máquina de combate. Inicialmente, eles eram usados principalmente em batalhas de campo aberto, onde seu tamanho e força permitiam a destruição das linhas inimigas. Mas, para ser eficaz, os elefantes eram cuidadosamente equipados e treinados. Uma das características mais notáveis dos elefantes de guerra era o armoramento que lhes era imposto. Eles eram revestidos com placas de metal ou couro espesso para proteger seus corpos contra os ataques inimigos, principalmente flechas, lanças e outros projéteis. Algumas culturas chegavam a colocar nas costas dos elefantes torres de combate, chamadas de cavalos de batalha, onde arqueiros ou guerreiros ficavam posicionados para lançar ataques de cima. Essas estruturas eram pesadas, mas funcionais, que ofereciam uma plataforma elevada para os combatentes, tornando-os praticamente intocáveis enquanto estavam montados nos elefantes. Além disso, em algumas culturas, como na Índia, os elefantes eram equipados com lâminas e garras afiadas presas às suas patas, capazes de ferir gravemente os inimigos que estivessem no caminho. Outras modificações incluíam garras de metal nas trombas para perfurar os soldados inimigos e suas defesas. No campo de batalha, os elefantes não eram usados apenas como força bruta. Eles eram empregados em táticas precisas que buscavam criar uma enorme disrupção nas linhas inimigas. Um dos principais usos era como cavalos de choque, atacando as tropas inimigas com toda a sua massa. As hordas de elefantes avançavam, esmagando qualquer coisa que estivesse no seu caminho, desde soldados até as formações mais bem organizadas de infantaria. Com seus pesados passos, eles criavam um pânico psicológico nas tropas inimigas, muitas vezes fazendo com que as forças adversárias se desorganizassem rapidamente.
Os elefantes também desempenhavam um papel importante na carga de cavalaria, sendo usados para atacar ou flanquear as forças inimigas, ou para perseguir tropas em retirada, esmagando qualquer resistência pela frente. Seu tamanho imponente e força indomável faziam deles os tanques do campo de batalha da antiguidade. Um dos exemplos mais conhecidos do uso de elefantes de guerra vem da Batalha de Gaugamela, travada em 331 a.C., entre Alexandre o Grande e o imperador persa Dario III. Os persas, que estavam em desvantagem numérica, usaram elefantes de guerra como uma das suas principais armas de combate. Embora os elefantes sejam frequentemente associados à derrota persa nessa batalha, eles demonstraram a potencialidade desses animais como símbolos de poder e armas de guerra. Outro exemplo famoso é a Batalha de Zama, em 202 a.C., entre o comandante cartaginês Aníbal Barca e o general romano Escipião Africano. Aníbal, um dos maiores estrategistas militares da história, usou elefantes de guerra de forma impressionante, mas os romanos, com sua incrível disciplina, conseguiram quebrar a linha de defesa e derrotar os cartagineses. Isso marcou um dos maiores exemplos de como os elefantes, embora impressionantes, não eram invulneráveis. Com o passar dos séculos e o avanço das tecnologias militares, o uso de elefantes de guerra foi gradualmente diminuindo. No final da antiguidade, a introdução de táticas mais sofisticadas, como a utilização de infantaria mais treinada e de máquinas de cerco, começou a tornar os elefantes de guerra obsoletos. Além disso, os elefantes eram caros de treinar e manter, e os exércitos de maior porte passaram a investir em unidades mais flexíveis e especializadas. Na Índia e em outras regiões do Sudeste Asiático, os elefantes continuaram a ser usados em combates menores, mas o auge do uso militar de elefantes havia ficado para trás. Na Europa, os romanos abandonaram amplamente o uso de elefantes de guerra após a queda de Cartago e o fim das grandes campanhas militares que os envolviam. Embora os elefantes de guerra não sejam mais utilizados nas batalhas modernas, seu legado perdura até os dias de hoje. Eles deixaram um impacto cultural profundo, sendo símbolos de força e majestade nas civilizações antigas. Suas imagens foram retratadas em moedas, esculturas e artefatos de guerra, e sua importância como símbolos de poder é reverenciada até hoje em diversas culturas, como na Índia e no Sudeste Asiático. O conceito de tanques vivos também permanece como uma metáfora poderosa, associando a força e o impacto destrutivo de uma era antiga à poderosa maquinária de guerra moderna. Eles simbolizam a busca incessante da humanidade por poder e controle, refletindo a constante evolução da guerra e da estratégia militar. Assim, os elefantes de guerra, embora tenham desaparecido do campo de batalha, continuam a ser lembrados como um dos maiores feitos da engenharia militar antiga, verdadeiros tanques vivos que, por um período, dominaram o cenário da guerra.